Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro, passou Carnaval. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, apresentamos o editorial deste mês do jornal Página 13. Ouvimos a companheira Jana Silverman sobre as eleições dos Estados Unidos. E ouvimos ainda o companheiro Hilton Farias sobre as perspectivas e o quadro eleitoral para Palmas, capital do Tocantins. E pessoal, a gente começa a edição do podcast de hoje, o primeiro pós-carnaval e também pós o aniversário de 44 anos do PT, apresentando o editorial da mais recente versão do jornal Página 13, uma edição dos meses de janeiro e fevereiro que já está disponível no site pagina13.org.br. A gente pede que você que nos acompanha acesse o site, leia o jornal, tem uma edição muito, mas muito interessante e divulgue, compartilhe com seus contatos, companheiros e companheiras. O título do editorial do Página 13 é o seguinte: Na veia, indústria, no cavernícola, cana. A edição desse Página 13 deveria ter saído um pouco mais cedo, mas como saiu já no Carnaval, nós podemos incluir no editorial a fantástica notícia: os golpistas fardados começam a ser alvo das operações policiais e judiciais. A respeito, comentamos a seguir 4 reações. A primeira, do jornal Estado de São Paulo, pedindo prudência. De acordo, afinal, parafraseando um ditado latino, os prudentes tomam cuidado, os estúpidos não tomam cuidado. Exatamente por não sermos estúpidos, mas sim prudentes, é preciso julgar, condenar e prender os golpistas. A segunda reação, atribuída a um dirigente petista, que depois disse não ter dito o que a imprensa disse que ele disse, segundo a qual não se pode espetacularizar, também de acordo. Devemos respeitar o devido processo legal, incluindo aí tudo aquilo que Lula e o PT não tiveram direito. E devemos ser contra o método do espetáculo. Mas, no caso do cavernícola, não há nesse espetáculo nem atropelo. Muito antes, pelo contrário. Imaginem se fosse o contrário. Se a esquerda tivesse perdido a eleição e fosse às ruas no dia 8 de janeiro de 2023. Perguntamos, demoraria 1 ano e 1 mês para pedirem o passaporte do nosso presidente? A terceira reação foi a de um ex-governador petista, chamando a atenção para o fato de que muitos comandantes militares, mesmo sabendo do golpe, não embarcaram nele. Perfeito chamar a atenção, pois foi cometido um crime. A obrigação desses generais era ter dado voz de prisão aos golpistas, e não esperar quietos a suposição de que daria errado. Prevaricação golpista também é golpismo, ainda que dormente. A quarta reação foi de Hamilton Mourão. Nos referimos ao discurso feito pelo general-senador no dia 8 de fevereiro de 2024. Nele, Mourão conclama os comandantes militares a não se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar, o que significa não se omitir. Fica claro no contexto de um discurso em que se faz várias referências a Hitler, à China comunista, à União Soviética, inclusive se invocou o espírito do tenentismo contra a revanche histórica das oligarquias. Neste caso, cabe tomar imediatamente as mais duras medidas jurídicas e políticas contra o senador. Afinal, o roteiro é conhecido. Em 2022, a cúpula das Forças Armadas se dividiu entre os que apoiavam o golpe e os que achavam que não havia condições de dar um golpe naquele momento. Em 2023, a cúpula das Forças Armadas acobertou, com o apoio ativo do ministro da Defesa, José Múcio, a articulação da intentona golpista de 8 de janeiro. E agora, em 2024, quando a Polícia Federal
bate na porta de uma parte dos golpistas fardados, Mourão pede uma reação dos comandantes militares. Como tudo está correndo muito rápido, quando este editorial estiver sendo lendo e lido, podem ter ocorrido novidades importantes, mas é imprescindível não perder de vista que a extrema-direita, mesmo acossada, segue tendo grande base popular. E para superar isso, é fundamental superar o neoliberalismo, o que exige, entre outras coisas, uma forte política de industrialização. Neste sentido, o início de 2024 também foi marcado por boas notícias. Evidente que a política lançada pelo governo federal no dia 22 de janeiro tem vários problemas, mas o fundamental é que sua existência muda o patamar do debate. Da pauta austericida, ou teto de gastos, ou juros altos, saímos para uma pauta de desenvolvimento. Nas próximas edições da página 13, voltaremos a isso. E encerramos este editorial lembrando que, no dia 10 de fevereiro, o PT faz 44 anos de vida. Para marcar a data, que coincide com o início do Carnaval, o PT está divulgando muitos textos, depoimentos, obviamente elogiosos. Certamente, nosso partido merece muitos e muitos elogios, mas é preciso estar atento para nossos defeitos e para falar deles, talvez não haja ninguém mais autorizado do que o presidente Lula. No dia 2 de fevereiro, num discurso feito na cidade de São Paulo, o presidente Lula disse o seguinte, abre aspas, eu quero salvar esse partido porque é a coisa mais importante que tem nesse país. Fecha aspas. A frase é forte. Salvar esse partido. Até porque Lula dá a entender que trata-se de salvar o partido essencialmente dos erros que nós mesmos temos cometido. Que erros são esses? Quem os comete? O que fazer para corrigir? São boas questões para quem não quiser resumir nosso universo a um show de autocongratulações. Fecha aspas. Bom, pessoal, essa foi a leitura, do editorial do jornal Página 13, na sua edição janeiro-fevereiro. O jornal saiu um pouquinho antes do Carnaval, por isso, no final, essa referência ao dia 10 de fevereiro. Mas o jornal está sendo divulgado ao longo de todo esse mês e, mais uma vez, reforço o pedido para quem nos acompanha divulgar o link do jornal, bem como também divulgar o nosso podcast. E, pessoal, dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Jana Silverman, que é coordenadora do Comitê Internacional dos Socialistas Democráticos dos Estados Unidos, o DSA, e atualmente também professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. A Jana escreveu um artigo que também está publicado nesta edição do Página 13. Nós convidamos ela para dar seguimento ao seu comentário, ao seu artigo publicado no jornal. Jana, bem-vinda a mais uma edição aqui do podcast, em Tempos de Esperança Vermelha. E bom, vamos lá. Jana, nós estamos há cerca de 9 meses da eleição presidencial dos Estados Unidos. Ao longo dos últimos meses, nós vimos o Trump sofrer derrotas jurídicas em alguns estados, ao mesmo tempo em que ele abre vantagem na disputa interna republicana. Neste mesmo compasso, o Joe Biden tem enfrentado um crescimento da sua rejeição em um ambiente de polarização. Te pergunto, teremos uma reedição das eleições de 2020? O que mudou de lá para cá? E principalmente, Ana, na tua opinião, o que esperar até a eleição? Boa tarde. Já para falar um pouco sobre as perspectivas para as eleições nos Estados Unidos. Este ano, estamos apenas a 9 meses da contenda eleitoral, que vai acontecer na primeira terça-feira de novembro desse ano. E, infelizmente, tudo aponta a que vamos ter uma reedição das eleições de 2020. E o que é pior, é uma reedição que pouquíssimas pessoas, eleitores, pouquíssimos trabalhadores norte-americanos querem. O presidente Biden está agora com uma taxa de desaprovação em torno de 62%, e o ex-presidente Trump também, entre a população em geral, está com uma desaprovação em torno de 57%. E essa desaprovação, no caso de Biden, em grande parte tem muito a ver com o descontamento com a idade dele, ele já com 81 anos,
já é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos e vai ser muito mais velho se terminar seu segundo mandato, se for eleito. Também sobre o discurso dele sobre a economia estar em bom estado, mas a desigualdade econômica seguir aumentando. E outra razão, que obviamente as pessoas têm muito descontentamento com a ideia de Biden como candidato de novo, é, claro, sua política externa, e em particular as guerras as guerras na Ucrânia e a guerra ou o genocídio que está acontecendo em Gaza, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso para frente. No caso do Trump, tem muitas pessoas de olho no Trump por questões dos processos judiciais contra ele. E efetivamente, hoje foi marcado uma data para o Trump vai ter que responder nas cortes estaduais, cortes federais no estado de Nova York, o dia 25 de março, por um caso que tem a ver com suborno e de falsificação de informações, que tem a ver com quando ele fez um suborno contra um ex-atriz pornô no último campanha, faz muitos anos atrás. E violou, enfim, várias leis eleitorais, etc. Mas, provavelmente, mesmo se ele for condenado, que é muito pouco provável, dado o fato que já, final de março, o processo das primárias vai ser bem avançado, das eleições primárias já vai ser bem avançado, não existe nenhuma lei, ou na própria Constituição americana, um presidente condenado por um crime que não foi dentro do exercício do seu mandato, não significa que ele poderia ser excluído de ser candidato presidencial ou ser presidente. A única norma que existe é a emenda 14ª da Constituição, que foi uma emenda criada na época depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, que diz que pessoas que foram tentar incitar uma insurreição, uma revolução contra o governo dos Estados Unidos não podem ser candidatos. Esse norma em particular foi utilizado pelos cortes em Colorado para excluir o Trump da contenda das eleições primárias naquele estado. Só que agora está sendo um processo de apelação e agora vai ser decidido pela Corte Suprema dos Estados Unidos. E o que acontece? A Corte Suprema, em geral, não age muito rapidamente, e a Corte Suprema atual tem uma super maioria de ministros que foram nomeados pelo Partido Republicano, incluindo 3 nomeados por Trump mesmo. Então, eles têm agido muito politicamente a favor da direita. Um exemplo perfeito disso foi seu julgamento sobre que efetivamente excluiu o direito nacional, o direito ao acesso ao morto. Isso foi em 2022. Então, tudo indica que mesmo que esse caso chega à Corte Suprema com tempo de ter um impacto no processo eleitoral, tudo indica que o Corte Suprema vai julgar a favor do Trump. Então, por isso, a gente não tem nenhuma ilusão que, digamos, o Poder Judiciário vai salvar, digamos, os Estados Unidos e o mundo de uma segunda candidatura e possivelmente segunda presidente do Trump. E no caso do Biden, como falei, uma coisa que está afetando muito a possibilidade de intenção de volta para ele, principalmente entre jovens e americanos de descendência árabe, é seu apoio, digamos, sem limite do governo Israel, governo do Netanyahu e suas ações genocidas contra o povo de Gaza. Já tem várias pesquisas mostrando que a grande maioria dos jovens estão contra a atuação do Biden nesse sentido, e isso provavelmente vai afetar a questão da votação para ele entre esse franja da população tão importante. Porque, em grande parte, o que decidiu essas eleições
em 2020 foi a votação das pessoas jovens e as pessoas negras, latinas e também de descendência árabe, o que chamam lá o pessoal dos grupos minoritários, entre aspas. E lembrando que o voto nos Estados Unidos é facultativo. Então, simplesmente, se as pessoas que são normalmente eleitores do Partido Democrata, mas agora estão desilusionados com a atuação em matéria de política externa do Biden, ou por sua propriedade, ou por sua política econômica, por qualquer razão, provavelmente simplesmente não vão votar. Não é que eles vão votar para Trump, simplesmente eles não vão votar. Por um exemplo disso, ou vai ter algum tipo de votação de protesto, tipo voto nulo ou voto branco. Já temos um exemplo disso acontecendo, agora vai ter a eleição primária no estado de Michigan, aqueles estados que, segundo o colégio eleitoral, é muito decisório para o resultado eleitoral. E tem um movimento importante agora de eleitores democratas nas eleições primárias que vão votar nulo em vez de votar para Biden nas primárias, como uma sinalização sobre seu descontentamento com respeito à política externa. Enfim, o quadro não é bom para a classe trabalhadora norte-americana, ou seja, nem Biden, nem o Trump estão atendendo ou vai atender as necessidades, as expectativas da classe trabalhadora norte-americana. E a classe trabalhadora mundial também tem muito a temer. Vai ter também muitos problemas, e não importa qual dos dois estiver eleito. Porque, obviamente, o Biden tem uma política bastante intervencionista, por mais que ele gosta de ter esse discurso de direitos humanos, de questões humanitárias, que esse é um pouco ausente, obviamente, da política externa do Trump. Mas Trump, por outro lado, tem sua política muito dirigido para a abertura dos mercados norte-americanos, etc., o que seja longe de ser isolacionista, né? Então, aí, para terminar, eu só diria que o que vamos precisar muito coragem para frente, como ativistas, como trabalhadores, tanto nos Estados Unidos como a nível internacional, e muita solidariedade para que, independentemente dos resultados eleitorais em novembro, podemos frear essa política de extermínio em Gaza, também a política doméstica dos Estados Unidos, que está deixando os trabalhadores sem acesso à saúde, sem acesso, com muitas dívidas estudantis, sem acesso ao trabalho decente. Então, vamos ver o que vai acontecer nos meses para ver, mas vai demandar muita luta em qualquer caso. Valeu, Jana. Obrigado, companheira. Fica aqui o espaço aberto e o convite para voltar sempre que quiser, para falar um pouco também de como é que estão as coisas para a classe trabalhadora nos Estados Unidos. E, gente, na edição passada do podcast, a primeira de 2024, nós iniciamos a nossa série de comentários sobre o cenário eleitoral no Brasil, em especial sobre como é que está a posição do PT nas capitais e grandes cidades. Semana passada, o companheiro Tadeu falou de Aracaju. E agora a gente vai escutar o companheiro Hilton Faria, dirigente do PT em Palmas, Tocantins, que fala para a gente qual que é o cenário eleitoral neste começo de 2024 e as perspectivas para o PT em Palmas. Aqui é Hilton, secretário de formação do PT estadual do Tocantins e morador de Palmas. Lá em Palmas, no ano de 2020, nós tivemos 12 candidatos a prefeito. A prefeita foi eleita pelo PSDB com minoria dos votos, porque não tinha segundo turno em Palmas, tá? E houve uma divisão muito grande dos votos. O candidato do PT fez cerca de 4% dos votos para prefeito, aliás. Na eleição 2020, houve a candidatura do Paulo Mourão, que foi ex-deputado federal, ex-deputado estadual do PT, para governador. E ele foi bem votado, ele fez mais de 10% dos votos no estado. E em Palmas fez mais de 16% dos votos. Nós tentamos convencê-lo a ser candidato a prefeito. Até agora ele não se manifestou, né, que vai ser candidato. O candidato a prefeito do PT de 2020, Vilela, retirou a candidatura há pouco tempo. Então o PT hoje está sem nome para candidato a prefeito.
tem uma pré-candidata a prefeita do PCdoB, né, mas ela nem aparece nas pesquisas, né, o PV não tem candidato. Então a federação lá em Palmas, ela está sem nome de candidato. E aí o PCdoB e o PV fazem parte oficialmente do governo do estado, que é do Republicanos. O governador Vanderlei apoiou o Bolsonaro na eleição de 2022. Agora está se aproximando do Lula, mas mantém uma política de repressão às organizações de trabalhadores, principalmente dos rurais, com a patrulha rural, que tem feito despejo sem ordem judicial em áreas de acampamento, né? Então, o que existe hoje é uma disputa dentro da direita para ver quem vai ganhar a prefeitura de Palmas. Porém, nessa eleição haverá segundo turno em Palmas. Então, se o Paulo Mourão, que foi candidato a governador, fez 16% dos votos em 2022, for candidato agora em Palmas, ele tem chance de ir para o segundo turno. E aí a disputa vai se dar entre um candidato que apoiou Lula, que apoia Lula, que é Paulo Mourão do PT, e um candidato da direita. Se o Paulo não for candidato a prefeito, provavelmente a disputa vai ser entre dois candidatos de direita que apoiaram o Bolsonaro. Essa é a situação de Palmas, capital do Tocantins, nesse momento. Um grande abraço, até logo. Valeu, Hilton. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Até lá, pedimos que você nos ajude divulgando o link e o programa. A gente se reencontra em breve. Saudações petistas e até mais.